Olá, mulheres abençoadas! Vocês sabem o que é cumplicidade? Eu sou Emanuele Eiras e estou aqui para ajudar você a ter um casamento excelente, sem brigas, sem discussões, recuperar diálogo, recuperar o amor, né? Que lá atrás tá ficando por alguns motivos que só precisam ser reajustados. Que o assunto hoje é muito fantástico, é sublime, é excelente. É claro que a companhia é de Deus. Nada melhor do que a companhia dele. Onde as pessoas acham que cumplicidade é a mesma coisa que companheirismo. Não é. Andam de mão dadas, mas não é a mesma que companheirismo. Cumplicidade é uma coisa, companheirismo é outra. Nada melhor do que uma especialista em casamento para ajudar você a salvar seu casamento, para te explicar o que é cumplicidade, né? Cumplicidade é companheirismo, mas o companheirismo não é a mesma coisa que cumplicidade. Cumplicidade, ela vem regrada desde o início do namoro. Ela vem acompanhada de sentimentos que vocês, desde que começaram a namorar, que buscavam na pessoa a amizade, que buscavam naquela pessoa tão especial, para que dividisse todas as coisas boas e ruins. Isso é ser cúmplice um do outro. Cumplicidade é ser amigo. Você tem sido cúmplice do seu esposo? Seu esposo tem sido seu cúmplice? Os dois têm sido amigos suficientemente para poder dividir as coisas boas, as coisas ruins, as diferenças que todos os dois trouxeram para dentro de uma relação. Os dois estão aptos a passar por cima de obstáculos juntos, onde uma hora pode estar triste, outra hora outro quer dividir a tristeza, outra hora outro está alegre e o outro também não está tão receptivo a aceitar a tristeza do outro. Você já parou para fazer essa autoanálise em você? Vocês já pararam para entender que a cumplicidade é a busca por sentimentos de amigo, além de ser esposo, é aquela pessoa que vai te entender, aquela pessoa que vai te dar a mão, que vai te dar a força, que vai ser seu amigo, que independente de qualquer situação, ele não vai soltar as suas mãos. Então, isso é uma parte da cumplicidade. Você tem sido realmente cúmplice do seu esposo? Você admite que ele tome algumas decisões sem você? Você fala que não antes dele falar alguma coisa com você? Então isso não tem sido cumplicidade. Cumplicidade é quando os dois têm um único propósito e os dois correm atrás para os dois alcançarem o objetivo que o outro tem, com a mesma importância que você passa por ele e você faz com que o outro tenha também. Aquela disciplina de você querer ter e dar para o outro aquilo que você quer receber. É muito confuso, eu também acho. Ser cúmplice e ser companheiro são duas coisas diferentes? Não, não é isso que eu falei. São duas totalmente diferentes. Falei que são duas coisas que não são a mesma coisa, porém cumplicidade e companheirismo andam de mão dadas. Como que você vai ser cúmplice do seu esposo se você não é companheira dela? Como que você vai ser cúmplice do seu esposo numa decisão que ele precisa tomar para resolver sua vida se você não está sendo companheiro dele também? Então, cumplicidade são dois caminhos, alguns caminhos que vocês precisam ver se é cúmplice ou se é só companheiro. Porque o cúmplice, ele passa por cima de coisas juntos que você talvez não esperava que conseguisse passar. A cumplicidade é o desejo de querer estar do lado do outro independentemente da situação que ele esteja passando. Qual é a diferença entre compartilhar suas vitórias com uma pessoa de fora e compartilhar com seu esposo, com amigos e compartilhar com seu esposo? A diferença é que a primeira pessoa para poder ter esse ato de decisão para que vocês possam trilhar por um objetivo que vai ter sucesso, onde um vai vibrar com o sucesso do outro, ou também insucesso, mas vai estar ali para poder ajudar, tem que ser o seu esposo. Então, companheirismo você pode achar em amigo, você pode achar que um companheiro pode ser um amigo. Agora, cúmplice de verdade vem do esposo, vem do casamento, vem do dia a dia, onde vocês precisam ter essa decisão, a tomada de decisão junto. Isso é cumplicidade. Emanuele, como que eu vou ter uma cumplicidade com meu esposo se ele não quer? Como que eu vou
reatar esse ato de cumplicidade. Quando vocês eram namorados, os dois queriam sempre contar um com o outro, tinha o segredo, tinha os desejos, tinha os propósitos. Por que lá na frente foram quebrados esses desejos, essas objeções passaram a ser maiores que os desejos de vocês? Porque priorizaram compartilhar o que era para ser cúmplice entre os dois, o ato de cumplicidade entre os dois, começaram a dividir com outras pessoas. A gente vê muitos casais que às vezes se distanciam justamente por isso. Quando um chega em casa muito estressado, quer dividir os seus sentimentos de frustração, talvez do serviço, talvez do trabalho, talvez da falta de planejamento que deveria ter feito com você e não fez, e aquilo foi frustrado por algum momento. Como que eu vou rever isso? Nada melhor do que vocês sentarem e ter uma boa conversa, um bom diálogo. Aqui em casa, eu sou o trovão e o Cristiano é a calmaria. Porque às vezes quando eu tô muito nervosa, não é sempre, às vezes que eu tô muito nervosa, muito estressada, se ele não for a balança da minha companhia, da minha melhor companhia, de ser meu cúmplice numa tomada de decisão, onde eu preciso tomar às vezes uma luta que eu vou ter que passar por algum tempo, e ele não estiver do meu lado, ele não for meu cúmplice, ele para de ser o meu cúmplice e começa a ser apenas o meu companheiro. Então, eu e Cristiano, nós precisamos ser cúmplices um do outro, e não companheiros somente. Precisamos ter cumplicidade e companheirismo andando junto, um do lado do outro. O fato de quando escolhemos alguém para dividir as nossas confidências, como a gente toma essa tomada de decisão em confidencializar toda a nossa vida do lado de uma pessoa. Também quando o outro abre todo um jogo pra gente, quando ele abre toda uma verdade pra gente, quando a gente também se sente priorizada por ele, ao invés de compartilhar aquilo que era um assunto para ser só meu e dele e compartilhar com outras pessoas. Para de ser uma cumplicidade e começa a ser um companheirismo. O que não pode acontecer numa relação. De jeito e maneira isso pode acontecer. Única pessoa, único ser que pode estar no meio de uma cumplicidade, que vai estar e tem que estar a todo momento, é Deus. Mas ninguém. Muitos casais hoje, a gente vê que são frustrados, são abalados, o relacionamento, a estrutura fica abalada por conta de eu dividir o que eu passo dentro da minha casa com outra pessoa. Sabe aquele velho ditado que fala o que ninguém sabe, ninguém atrapalha? Então, é mais ou menos assim. Isso vem de sempre, hein? Às vezes uma inveja que as pessoas nem pensam que tem, atrapalha toda uma cumplicidade que vem sendo regrada e regada ao tempo do casal todinho para poder chegar ao tempo da cumplicidade. Algumas pessoas falam assim, a cumplicidade chega na velhice, ou a cumplicidade vem mais pra frente. As pessoas precisam entender que a cumplicidade só chega quando faz 20, 30 anos de casado. Mentira! Se vocês foram cúmplices desde namorado, então não é necessário que chegue só na velhice, somente na velhice. Cumplicidade é uma coisa que anda junto também com a maturidade. Se você tiver maturidade para poder ter um relacionamento onde um e o outro são cúmplices, onde os dois precisam ser e tem que ser os melhores amigos um do outro, para tudo que aconteça com o outro, você ser o porto seguro dela, ele começa a entender, sim, é nessa pessoa que eu confio, é com essa pessoa que eu quis me casar, é com essa pessoa que eu desejei estar. Ela continua sendo a minha cúmplice desde sempre. Ela continua sendo a minha cúmplice desde que a gente estava namorando até nos dias de hoje, ou até que a morte nos separe. Como a gente trabalha para poder ter um casamento de alto valor com a cumplicidade? Vocês sabem, vocês pelo menos já chegaram a deduzir como seria a vida de vocês sem a cumplicidade, e vocês já pararam para analisar como é a vida de vocês com a cumplicidade? Qual é a diferença de você não ser cúmplice
e a diferença de você ser cúmplice do seu esposo? Eu vou falar para vocês agora. Ser cúmplice do seu esposo é ele acreditar que sempre que ele precisar, ele pode contar com você. Ele contar sempre com a pessoa que vai, nas horas de falta de confiança própria, ele pode chegar perto de você e falar: eu posso confiar na minha esposa, é ela quem vai me levantar. É aquele ditado que os antigos falam: ela é meu esteio. Então, é mais ou menos isso. Você tem que ser o esteio do seu esposo. Por que antigamente os casamentos não acabavam, não existia o divórcio? Porque a cumplicidade era ensinada desde que as mulheres nasciam até quando elas casavam muito novas, e os esposos a mesma coisa, eles já viam isso dentro da própria casa. A cumplicidade era uma coisa meio que hereditária, vinha lá de trás, passando de um para o outro. Então as pessoas entendiam que eles precisavam ter a cumplicidade entre eles e que eles precisavam compartilhar somente entre eles para poder fazer uma coisa dar certo. Qual é essa coisa dar certo? O casamento. Se ele fizer com que o casamento não dê certo, se ele fizer com que a esposa não se sinta priorizada, ou se você fizer que o seu esposo não sinta que ele é prioridade e que ele não pode contar os segredos dele, vamos ser mais francas, que ele não pode contar com que os segredos dele fiquem com você, automaticamente, que é muito óbvio, ele lá na frente ele vai entender que ele não precisa contar para você. Ele pode compartilhar com outras pessoas um assunto que era para ser somente de vocês dois. O peso da cumplicidade é o peso de carregar um casamento sustentável com sucesso ou um casamento com insucesso. Quando a gente começa a ver que o nosso esposo não está sendo cúmplice da gente, quando o nosso esposo começa a entender que a cumplicidade entre o casal não está sendo altamente suficiente para permanecer na relação de vocês dois, tem que procurar um segundo conselho, terceiro conselho, não que isso seja errado, mas a pessoa com quem você está, o seu esposo, tem que ser ele o seu primeiro cúmplice, o seu primeiro porto seguro, a sua primeira verdade. Ele tem que saber primeiro da sua vida. É claro que a gente que tem filho, a gente também é cúmplice dos filhos da gente. Os amigos também são cúmplices da gente, mas isso depois que o esposo é o primeiro cúmplice. Então, é uma coisa muito que fechada. Você precisa saber e entender que vocês são um fechamento, é uma engrenagem. Se em falta dessa engrenagem, da falta de rolamento, né, começar a desencadear, começar a fazer com que as coisas sejam atropeladas uma pelas outras, que as coisas comecem a ser atropeladas, é muito fácil de entender que o casamento começa de ir água abaixo, começa de indiferenças acontecerem, começa as pessoas, o casal a se distanciar um do outro, porque o que liga o casal, o que faz esse amor continue dando certo, é a cumplicidade, é a atenção, é que não deixa acontecer indiferença. Porque quando você está fazendo com que o seu esposo não se sinta a peça principal e a peça mais especial da sua vida, praticamente lá na frente ele vai entender assim, eu não preciso dela, eu posso ver o que eu preciso com outra pessoa. O que vem acontecendo muito é isso. A esposa não está aberta, ou o esposo não está aberto para esse companheirismo mais que especial, que é a cumplicidade. Então, vão se distanciando. E já que vão se distanciando, vão se repelindo, né? Vão abrindo brechas para que outras pessoas comecem a ser infiltradas no relacionamento. Comecem a chegar pessoas novas, ideias novas, opostas àquilo que vocês traçavam e propuseram um ao outro. Então não é esse o intuito de ser cúmplice de um casamento do outro, não é tão somente você fazer uma coisa e o outro ser o segundo a saber
Não, cúmplice é a primeira pessoa, é a pessoa mais especial. Depois do que você tem, que você deseja, ele é a outra pessoa que você tem que fazer com que ele com que ele entenda o que você quer, com você trabalhar. É todo um contexto de trabalho do que você quer, do que ele também vai aceitar com o que você faz. Também não adianta ser cúmplice, né? Ser cúmplice hipoteticamente, e quando ele vira as costas, você faz o oposto do que ele falava. Então não adianta ser cúmplices assim. Ou você é cúmplice verdadeiramente, ou você não é cúmplice. É você e seu esposo, é você e seu esposo. Se vocês desejarem em algum momento falar ou comentar depois do que tudo deu certo para a vida de vocês com outra pessoa, fica a critério de cada um. Aí já passou todo um processo. Agora vocês compartilharem o que vocês desejam fazer com outra pessoa no mesmo tempo que você tem que colocar somente seu esposo para fazer o seu desejo acontecer, o seu propósito acontecer, ele não vai, infelizmente. Eu vou falar para vocês, a inveja é uma coisa que é infiltrada e rapidamente acaba com tudo que vocês desejavam ter e começam a ter informações adversas do que vocês queriam. É um assunto muito bom de ser trabalhado, é um assunto muito gostoso de falar, cumplicidade, embora seja um assunto que as pessoas precisam entender primeiro que a cumplicidade e a maturidade tem que andar junto, tem que andar de mão dada também. Se não tiver maturidade, infelizmente também não vai ter cumplicidade. O que você tem feito para você fazer com que a cumplicidade aconteça todos os dias no seu casamento? O que você tem feito para que o seu esposo veja você como a cúmplice de uma relação, com que ele deseje fazer com que você seja protagonista da história da vida dele, seja protagonista da vida de vocês. Então, assim, como ele tem que ser o seu protagonista da história, você também tem que ser o protagonista da história dele. Não adianta você dividir os seus desejos com outra pessoa antes dele. É o que eu falei. A cumplicidade não é regrada somente na frente da pessoa. Assim como caráter. Caráter é uma coisa que você age na frente da pessoa e quando a pessoa vira as costas, você age da mesma maneira. Cumplicidade é a mesma coisa. Ele estando na sua frente, você age de uma maneira, ele saiu, foi embora, foi trabalhar, o que ele determinou, o que vocês determinaram juntos, chegaram a um consenso juntos do que vocês propuseram, ou do não ou do sim, vocês mantenham a mesma postura na frente e atrás. A diferença entre a pessoa ser cúmplice ou não também está na maturidade, sim, mas também está na presença ou na ausência da pessoa. Não adianta eu falar com meu esposo, eu quero fazer isso, ele falar, não, Emanuele, você não vai fazer, e quando eu viro as costas, exatamente o oposto que ele vai fazer. Então, o que faz com que eu seja cúmplice dentro de um exemplo como esse? Não tem cumplicidade. O que tem é você tratar uma coisa e os seus desejos vêm na pirâmide, vêm no topo de tudo, ele vira as costas e você faz exatamente o contrário. Então, são coisas que precisam ser analisadas. Se você está perto, você age de uma maneira. Você está longe, você age de outra. Está perto, age da mesma maneira que está longe. Não tem esse é mais ou menos. Ou é ou não é. Como você reagiria dentro de um relacionamento sem a cumplicidade? Eu não conseguiria manter. Você conseguiria manter um relacionamento sem ser cúmplice do seu esposo? Eu vou falar aqui pra vocês que nem tudo você consegue ser, antes de tomar uma atitude, você consegue falar com ele, ou você consegue analisar sozinha. Às vezes quando você foi uma decisão muito rápida que você precisou tomar, é diferente do que você determina com ele. Decisões tomadas imediatamente são coisas que você você é obrigado a tomar. Agora, como você age certo e como você age errado? Você age errado numa cumplicidade quando você está perto do seu esposo para poder conversar e você se impõe ao seu desejo e você não deixa ele falar.
Isso é cumplicidade? Não, isso não é cumplicidade. Isso são seus desejos que estão acima de tudo. E qual a maneira correta de você agir na cumplicidade com seu esposo? Quando vocês sentam junto, determina o que tem que ser feito, determina o que é prioridade para vocês dois. Vocês determinam o que não vai fazer e o que vai ser feito, sem briga, sem discussão. Agora, ser cúmplice, querer ganhar o outro no grito, na briga, querer sempre ganhar o jogo, você também não está sendo cúmplice. Você está sendo ditador, você está ditando todas as regras, você está se impondo. É o seu desejo que está prevalecendo e não o do outro. Não estou dizendo que é sempre o desejo dele que tem que prevalecer. Estou dizendo que o desejo de vocês dois, onde um cede um pouco, outro cede o outro, aí sim são cúmplices. Vem junto com a maturidade, vem junto com o amor, vem junto com o sentimento, vem junto com o que pode dar errado, o que pode dar certo. Já pensou você planejar, sentar, fazer todo um planejamento, ser cúmplice com seu esposo e ele, na hora que era para ser realizado o que vocês traçaram, ele virar para você e falar: não quero mais. Não era isso que eu falei com você. Sendo que foi tudo planejado, foi tudo conversado, foi tudo escrito, vamos dizer assim. Foi tudo escrito. Vocês confidencializaram um ao outro e aí vocês pegaram e falaram: não, vamos fazer isso. Aí quando o outro sai, você faz exatamente o contrário do que ele queria fazer. Isso não é cumplicidade. Cumplicidade é quando vocês fazem tudo para poder dar certo. Não dando certo, os dois quebraram a cabeça juntos, mas permaneceram juntos. O que falar mais desses dois pontos? Do companheirismo e da cumplicidade. O companheirismo, eu já expliquei que companheiro pode ser qualquer outra pessoa, pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser, não comparando amigo com um filho, mas pode ser seu filho, pode ser o seu amigo, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu sogro, sua sogra. E cúmplice. Cúmplice primeiro tem que ser seu esposo. É claro que primeiro, antes dele, Deus. Mas se não for seu esposo, tudo tende a dar errado. Parece não. É uma coisa que vocês firmaram uma aliança onde prometeram também essa cumplicidade. No casamento, no relacionamento, vocês se prometeram, independente de qualquer religião. Vocês prometeram, casaram e resolveram que teriam uma cumplicidade até que a morte os separe. Então, cumplicidade para mim é o desejo maior de você fazer com que tudo dê certo ao lado da pessoa que você ama. Mesmo não dando certo, você poder contar, dar as mãos a ele e falar: não, eu tô aqui pro que daí vier, você pode contar comigo. Tem algumas faltas de às vezes, comunicação. Às vezes pode estar acontecendo. Às vezes você precisa falar e o outro não está aberto para poder saber o que você pensa. Então senta e conversa junto com o outro. Não deu certo, eu errei. Onde foi que eu errei? Então são coisas que precisam começar desde agora. Se não está tendo a cumplicidade no relacionamento de vocês, você precisa sentar e falar: onde que eu errei? Foi na falta da comunicação? Foi na conversa? Foi no querer se expor mais? Mostrar mais pro outro qual era a decisão certa para poder ser melhor para vocês dois? Para também não ter o famoso divórcio? Porque muitos casamentos hoje acabam pela falta também de cumplicidade. Tem casais que se separam amando, mas se separaram por quê? Porque a cumplicidade foi frustrada, o que vocês planejaram, o que você planejou foi frustrado, o que você determinou que não iria acontecer, a pessoa te frustrou e fez exatamente o contrário quando você virou as costas. Talvez gastou muito dinheiro, pode ser na falta de confiança, foi quebrando a confiança gradativamente, e aí a cumplicidade foi sendo degradada com vários motivos. Então, o que era cúmplice passou a ser companheiro apenas e não teve a sustentação para manter um casamento. É por isso que a gente sempre fala, amor é o ápice de uma relação. Amor é primeiro, mas se desfizer toda essa cumplicidade, a relação de uma conversa, a relação de você poder
falar assim, não, eu confio na pessoa com quem eu estou, ela vai fazer exatamente o que eu pedi para ela. Se não tiver isso, infelizmente a relação tende a dar tudo errado. Não vai dar certo, não tem como dar certo, porque você está colocando as suas prioridades primeiro e não o que foi combinado entre vocês dois. Tá aí uma coisa que eu vou perguntar aqui. Vocês cumprem sempre o que você promete para o seu esposo? Você cumpre 90% que seja, que numa conversa foi cuidada, foi tratada, foi a proposta que vocês se fizeram, vocês cumprem com todo o propósito que vocês dois fizeram um ao outro? Ou não? É menos do que 90%. Eu digo para vocês que se foi menos do que 90%, tende a piorar, tende a não dar certo, tende a ter discussões, tende a ter brigas, quem grita mais alto tem razão. E não é assim. Quem grita mais alto normalmente é quem quer ter razão e não quem tem a razão. Quem quer gritar mais alto não é aquele que está sendo maior cúmplice de uma relação. Às vezes foi porque você frustrou ele com ideias novas e aí ele fez o quê? Não aceitou o que você quis e aí não teve cumplicidade. Foi um companheiro de conversa, foi um companheiro de bate-papo e você frustrou ele e infelizmente a relação, é bem que óbvio, vai começar a dar errado. O que vocês traçaram com a falta de maturidade e não teve a maturidade de uma conversa, de uma coisa aberta, de uma relação aberta, de ser cúmplice mesmo, de se doar e receber o mesmo, que não que você queira doar, você vai doar e você pensando em receber. Mas quando tem a cumplicidade, o outro enxerga que você tem a necessidade de receber o mesmo que você está doando para ele. Você está dando de coração, vamos dizer assim. Você está dando tudo que você tem para ele. E quando você se depara com a falta de cumplicidade dele, que você está, entre aspas, sendo um desejo momentâneo daquilo que ele quer que você faça, vamos dizer que você esteja sendo usado, e você começa a enxergar isso, você começa também não ser cúmplice dele. Então, qual é o meu conselho para vocês? O meu conselho para vocês é que vocês sente, converse, seja cúmplice, vocês dois sempre. A cumplicidade é você e seu esposo, não você e seu amigo e depois sua esposa, não você, sua amiga e depois o seu esposo. Primeiro você, o seu esposo, e depois, se você quiser e ele permitir com que você se desabafe, fale com alguém para poder tirar um pouco do peso, da sobrecarga que você está carregando hoje, que você compartilhe com a sua mãe, com o seu filho, que seja, aí é o que vocês dois vão determinar, é o que você e ele vão sentar e vão falar assim, não, você pode se abrir, ou até mesmo, depois de uma conversa, que você desabafe com ele mesmo. Depois, com tudo pautado, você sente com ele e deixe que ele desabafe e que você desabafe também. Assim não vai fugir da cumplicidade entre duas pessoas, não vai fugir de vocês dois somente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu preciso conversar com as minhas filhas. Muito com as minhas filhas, muito com a minha mãe. Mas quando é permitido, quando meu esposo me permite, com que aquilo seja exposto para outra pessoa. E não, eu vou falar porque eu quero falar. Eu vou fazer porque é um desejo meu. Eu não preciso fazer com que você entre, faça o que você quer e assim sucessivamente você começa a colocar o que era para ser de vocês dois somente para outras pessoas. Isso não pode acontecer e não deve acontecer. É vocês dois e ponto final. Se por acaso numa conversa vocês decidirem procurar com outros conselhos, procurar conversar com outras pessoas, aí é uma outra conversa, um outro ato de cumplicidade onde vocês dois vocês decidem procurar uma terceira opinião, uma segunda opinião, que seja, mas que determine entre vocês dois primeiro, que vocês determinem o tempo que vocês se deram. Deu certo? Não. Agora a gente vai conversar novamente para a gente procurar uma ajuda. É assim que a cumplicidade funciona. É assim que tem que funcionar.
entre você e seu esposo. Eu vou falar para vocês uma história. Eu tinha um tio que ele falava assim: entre eu e minha esposa tudo é cumplicidade. Entre eu e minha esposa, eu vi isso pequena, muito pequenininha, eu assistia isso. Entre eu e minha esposa, ninguém sabia nada da vida dele, nada, exatamente nada. Tudo acontecia do jeito que os dois faziam e conversavam e faziam acontecer. Então, assim, uma pessoa super mega inteligente em relacionamento. Era ele e a esposa dele. Nem os filhos dele sabiam do que os dois queriam, o que os dois planejavam, o que os dois tinham. Nem os filhos sabiam. Não é que você tenha que esconder as coisas dos seus filhos. É que você tem que ser cúmplice da sua esposa. Você tem que ser cúmplice do seu esposo. Então, o que acontecia com o relacionamento deles? Tudo que eles colocavam à mão, tudo que eles tinham, prosperavam. Por quê? Infelizmente, sou obrigada a dizer para vocês que a inveja e o olho gordo é um mal que circunda todas as pessoas. É um mal que cerca as pessoas, fazendo com que... Não que eu seja misticista acreditando nisso, mas acontece. Você compartilha uma coisa com uma pessoa que você acha que você pode confiar, quando você se depara com aquele famoso amigo errado, tudo que você planejou com seu esposo deu errado. Quer ver um amigo falso? Chega pro seu amigo e fala assim: olha, eu vou te contar um segredo, você não conta pra ninguém, mas aquilo não é segredo, todo mundo já sabe, só ele que não sabia. Com 10 minutos todo mundo vai estar sabendo, 10 minutos todos sabendo. Então, aquela pessoa é uma pessoa errada que não tem que estar infiltrada no meio do seu relacionamento. Por isso existe a cumplicidade entre o casal. Para você não ter que compartilhar a sua vida do seu marido e de Deus entre vocês dois com terceiras pessoas. Você não tem o direito, você não pode se dar esse luxo de compartilhar o que você tem para poder conquistar com outras pessoas. Então isso é cumplicidade. O que vocês têm, que fica entre vocês dois. Não tem que ter uma terceira pessoa. A menos que vocês dois busquem ajuda, busquem outro ou uma pessoa mais experiente para poder conversar. E o meu tio fez isso a vida inteira e deu super certo. Então, por que não vai dar certo a cumplicidade para você? Por que a cumplicidade não vai dar certo para mim? Eu falo para vocês que a cumplicidade entre eu e Cristiano foi a melhor opção para nós dois. Nem as nossas filhas, muitas das vezes, não sabem o que a gente está... o propósito que nós estamos procurando fazer com que dê certo. Não é esconder delas, é nos permitir ser os melhores amigos, eu e ele. É nos permitir fazer com que eu e ele entenda que eu e ele, nós dois somos prioridade um do outro. Nós temos a obrigação de compartilhar eu e ele somente. Você procurar ajuda depois de um planejamento que vocês dois fizeram com outra pessoa, beleza, mas se o outro concordar, às vezes o que você quer procurar com a sua mãe, o conselho que você quer buscar do seu pai, infelizmente, aquela pessoa vai causar uma frustração muito grande na cumplicidade, na relação sua com seu esposo. Então não cometa esse erro de dividir uma vida de vocês dois, vamos dizer, um sofrimento ou uma alegria de vocês dois, uma conquista que vocês estão traçando para ter com outras pessoas. Não é certo que você faça isso. Praticamente uma hora ou outra vai ter alguém que vai tentar te prejudicar. Uma hora ou outra vai ter alguém que vai te dar um conselho que não é para você ter. Eu falo para vocês que a gente que salva casamento, salvar é uma coisa assim muito pejorativa, gente, muito exagerada, né? Mas a gente que ajuda os casais a salvar seu casamento, a ter sucesso no casamento, a gente procura mostrar para ele o valor da cumplicidade, o valor de uma coisa que tem que ser dividida entre vocês dois. É só você e ele, não tem que ficar, meu pai tem que saber, minha mãe tem que saber, meus filhos têm que saber. Não, é uma coisa pessoal, é uma coisa que vocês fizeram, aquela aliança entre você e ele. E assim a gente aprende com os pais da gente,
A gente também aprende eu aprendi e sempre vi meus pais falando que o meu tio era assim, meus pais são assim, eu e Cristiano, nós somos assim. Então, o que dá certo pra mim, dá certo pra você também. Meu pai e minha mãe, por exemplo, são cúmplices um do outro. Hoje são muito cúmplices um do outro. Mas quando não eram, não tinha um motivo para poder dar certo. O segredo deles era dividido com outra pessoa, então não tinha como dar certo. O meu segredo com o Cristiano, se eu começar a falar da minha vida com outra pessoa, que não seja eu e ele, a única cumplicidade, eu e ele, se eu começar a expor, fizer a exposição da minha vida com outras pessoas, infelizmente, o que a gente está buscando, os obstáculos que a gente está atravessando, o deserto que a gente também está passando, infelizmente lá na frente uma coisa vai dar errado. Todo mundo já sabia e vai fazer com que aquilo dê errado. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o segredo da cumplicidade. Você tem sido cúmplice do seu esposo como deveria ser, você tem sido tão amiga do seu esposo como deveria ser para vocês dois alcançarem o sucesso? Vocês têm sido altamente confiantes um no outro para que outras pessoas não se intrometam, ocupem o espaço que vocês estão deixando? Então procurem rever a cumplicidade que existe na relação de vocês. Procurem rever que vocês estão o relacionamento está sendo degradado pela falta da cumplicidade. Então, se não tiver cumplicidade, infelizmente tende um relacionamento a dar errado. Tende um relacionamento, em vez de trazer alegria, onde vocês vão atravessar por um deserto, vai andar na areia, vai cansar e infelizmente não vai ter sucesso. Vai chegar lá na frente, tem o velho ditado, nadou e morreu na areia. Infelizmente é assim que acontece com a cumplicidade. Então era isso que eu queria trazer para vocês, o jeito certo de vocês fazerem as coisas acontecer. Na hora que vocês sentirem vontade e desejo e fazer uma coisa diferente que aquilo que uma hora você planejou e depois você falou assim, não, eu não quero com que isso aconteça. Então revejam o planejamento de vocês dois. Não precisa e não deve comentar com outras pessoas. É um assunto que cabe só a duas pessoas, você e seu esposo, mais ninguém. Então reveja todo esse contexto que uma hora da conversa você debateu com ele e viu que aquilo era melhor. Depois você saiu da conversa e viu que não era mais aquilo que você queria e que você se arrependeu da tomada da decisão que você tomou. Então volta atrás, resgata enquanto é tempo e abre para ele que não é que vocês precisam mudar, que vocês precisam rever o que vocês traçaram como meta, não é mais aquela meta, não é aquilo que você deseja mais. Não é aquilo que você quer fazer com que aconteça. Muitos casamentos, eu bato na mesma tecla, vêm sendo perdidos por falta da cumplicidade, por conta das indiferenças, por causa da falta de companheirismo e também por excesso de confiar em outras pessoas, pelo excesso de procurar pessoas erradas para poder estar conversando, para poder estar procurando pessoas erradas para dividir um espaço que era só do seu e do seu esposo. E as pessoas que não vivem a sua vida, infelizmente, vai te dar a resposta que você quer receber e não a resposta que você precisa ouvir. Então, são pessoas erradas que não cabem no seu casamento. Afaste essas pessoas de vocês. Então, cumplicidade é você e seu esposo. Deus, você e seu esposo. Não cabe a mais ninguém o que vocês têm para poder rever, planejar, traçar. É você e seu esposo e mais ninguém. Não coloquem os objetivos da vida de vocês nas mãos de ninguém, nas mãos de um terceiro, nas mãos de amigo. A gente vê muito amigo fazendo a cabeça do outro. Alguns lugares que a gente fala que são lugares errados para poder buscar conselhos de casamento, vou citar alguns: trabalho, academia, faculdade, são alguns dos lugares errados para se buscar conselhos. Então não busque conselhos em pessoas que não vivem um casamento, em pessoas que não traçam propósitos em uma relação, não tem cumplicidade com a esposa, não tem respeito, não tem caráter. Então esse é o assunto sobre cumplicidade.